Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é o Ulisses falando, e nessa sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo, no MASP, um ato pelas crianças palestinas. Foi um dia de atividades com manifestações culturais, musicais, teatrais, performances, relatos, enfim, teve uma ocupação do vão do MASP com uma série de atividades ao longo do dia. Começou às 11 horas, acabou às 7 da noite e em seguida a esse ato teve aí uma vigília com relação às vítimas palestinas, uma vigília pelas crianças palestinas. É importante dizer, como vocês vão ver nas fotos do vídeo, caso vocês estejam vendo o vídeo que nós estamos fazendo, que tinha uma série de sapatos pequenos e outros itens aí colocados em cima de corações ao longo do vão do MASP. Também teve aí a arrecadação de presentes para crianças. Enfim, teve uma série de exposições aí em memória das crianças que já estão sendo massacradas aos milhares desde o dia 7 de outubro, em especial, quando Israel lançou uma ofensiva extremamente brutal, fortalecendo o massacre que já cometia na Palestina há décadas. Então, nós do Mesa de Debates fizemos a cobertura desse ato e acabamos não cobrindo a vigília, que aconteceu a partir das 7 horas. A gente foi embora logo quando ainda estava começando, mas ainda assim deu para trazer um pouco da dor, né, através da arte principalmente, que estava presente nesse ato, que infelizmente é algo que a sociedade precisa saber que está acontecendo, porque infelizmente essa é uma das formas da gente tentar parar esse genocídio descarado com elementos coloniais, de apartheid, né, de racismo descarado e outros problemas retrógrados, reacionários que vêm aí das ações do Estado de Israel. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar na cobertura que fizemos desse ato. Estou aqui com o Mohamed Al-Qadri, presidente do Fórum Latino-Palestino, e eu queria saber qual a importância de continuar insistindo em manifestar o repúdio ao genocídio que os palestinos estão sofrendo nas mãos do Estado de Israel, e o que você acha importante a sociedade ouvir nesse momento desse massacre? Então, na verdade é assim, nós não podemos parar porque cada dia está ficando pior do que o dia anterior. Então a ideia é que a gente dê continuidade nos nossos atos para dar força aos palestinos que estão lá resistindo contra esse genocídio que está acontecendo lá. E cada dia fica pior porque eles estão bombardeando os civis, estão bombardeando as casas. Uma hora fala para ir para o norte, depois fala para ir para o sul, e as pessoas estão nesse vai e vem. Hoje lá no sul e ontem bombardearam o sul com um monte de gente lá. Então assim, nós temos que ficar nas ruas para que os palestinos sintam que nós continuamos apoiando a resistência, a luta e repudiando esse genocídio que está acontecendo em Gaza. Por isso que é muito importante continuar nas ruas. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Lia Jones, música, cantora, ativista, educadora, também constrói a coletiva Elza Soares, outros coletivos, né, se você quiser falar melhor. Isso, da Trincheira e Enfrentamento. Estamos aqui com os companheiros do Sindicato de Jornalistas e o Sindicato Resistência, Socialismo Barbárie. Temos vários coletivos aqui, as Flores pela Democracia, vários coletivos e associações que estão aqui, toda a comunidade palestina e o público que está aguerrido na luta também. Entendi. Tá, e eu queria saber especificamente
Primeiro, como que está sendo cantar e participar dessa manifestação cultural tão bonita e triste ao mesmo tempo, né? No sentido de que é uma manifestação contra o genocídio, né, que está acontecendo. E qual a importância desse tipo de manifestação aqui em solidariedade ao povo palestino para você? Sim, essa iniciativa, ela partiu do coração de cada um de nós. Ela nos sensibilizou ao ponto de perceber que a Gaza brasileira existe. Enquanto mortes ocorrem e elas são focadas na infância e nas mães, que quer dizer, a mãe traz a vida e a criança cresce. Então, isso constata um extermínio. E aqui no Brasil a gente encontra as Gazas nos morros, onde a polícia militar invade e mata os nossos jovens pretos e periféricos. Então eu, quanto mulher preta, periférica, é esse lugar o meu de fala. E eu queria só que você aprofundasse um pouquinho essa discussão sobre qual é a Gaza brasileira, quais são os paralelos que a gente pode fazer entre o genocídio em Gaza e os genocídios no Brasil. Quando começamos a ser cerceados dos nossos direitos mais primários, quando as nossas estatais são vendidas para o capital estrangeiro, como a água, que é um bem comum, é uma necessidade, e a gente fica entregue a uma gestão que não vai ter a atenção, que não vai ter o zelo quanto saneamento básico e quanto saúde. Isso já é constatado em outros estados onde isso foi realizado e o feedback não foi positivo. Então a gente, claro que fica temeroso perante a gestão atual. E isso eu vejo quanto um cerceamento de liberdade, cerceamento de direitos. Hoje, essa semana completou-se 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos e a gente continua lutando pelos nossos direitos básicos. Então eu vejo constatando-se mais uma vez a Gaza brasileira. Vou até dando uma referência a Caetano Veloso, que recentemente esteve em Israel, onde ele comentou esse paralelo e foi censurado, mas nós aqui estamos abraçando, endossando e assinando embaixo a comparação e o comentário dele, com certeza. Qual é a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz? Muito obrigado. Eu estou aqui com a Lili, do Diálogo e Ação Petista da Brasilândia, aqui de São Paulo, e eu queria saber o seguinte: qual a importância de continuar manifestando apoio ao povo palestino? Já faz aí mais de 2 meses, né, desde 7 de outubro, que aumentou o massacre contra o povo palestino. Então, qual a importância de estar aqui, seja durante a tarde, principalmente com essas manifestações artísticas, seja agora de noite? E o que vocês acham importante dizer para a sociedade sobre essa questão? Não, engraçado você perguntar isso, porque eu estava acabando de falar para uma companheira aqui, porque ela estava dizendo que está sofrendo muito, né, com o que está acontecendo e está se sentindo, ela não usou esse termo, mas como se ela não pudesse fazer nada a respeito, né? Como se o que a gente estivesse fazendo não está acabando com a guerra, não está acabando com o massacre do povo palestino. E eu estava justamente dizendo isso para ela, do quanto parece pouco, mas o quanto é importante a gente que está aqui no Brasil, tão longe, né, daquele lugar, tão longe do lugar onde as crianças estão sendo mortas, onde o povo está sendo esmagado, se manifestando. Não é a primeira manifestação, claro, essa é uma das manifestações que nós fizemos aqui no Brasil. A gente tem feito manifestação desde o primeiro bombardeio, desde a primeira investida do Estado de Israel contra o povo palestino. A gente teve um ato na Praça Oswaldo Cruz. Acho que no 2º, 3º dia a gente já estava se manifestando. E desde então, não se passa uma semana sem que a gente não venha para a Paulista. Na verdade, eu acho que não é nem protestar, eu acho que é falar da nossa indignação, né? E principalmente, eu acho que chega no povo palestino, dizer que aqui no Brasil a gente está longe, mas a gente está perto ao mesmo tempo. A gente está aqui dizendo o tempo todo
para acabar os ataques, para cessar os ataques, para libertar o povo palestino, falando contra essa política que é uma política do imperialismo americano, uma política de Israel contra o povo palestino, do Estado de Israel, né? É bom deixar claro que não é da população que mora, não dos judeus, do povo, é um ataque do governo de Israel contra o povo palestino. Então, isso dá pra gente uma força de dizer, nós não vamos nos calar diante disso, a gente vai... Aliás, tem protestos no mundo inteiro, né? Se você vê no jornal, tem inclusive trabalhadores que estão fazendo manifestação para poder impedir o envio de armas. Então, o mundo inteiro está se manifestando. E eu tenho certeza que o povo palestino ouve, sabe o que nós estamos fazendo aqui. Chega neles lá o que nós estamos fazendo aqui. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui dá força para eles resistirem, porque eles não estão sozinhos, eles saberem que eles não estão sozinhos. Então, o que parece pequeno, na verdade, é enorme, é muito grande, né? Eu estava explicando isso, exatamente isso para ela. Interessante você perguntar isso, porque parece uma coisa pequena, mas não é. Mesmo hoje, essa manifestação artística, lúdica, mostra que a gente continua buscando a felicidade e que a guerra é o contrário da felicidade, o contrário da alegria. Então, eu achei super legal isso, essa manifestação de hoje, além de todas as outras que já aconteceram, né? Então, nós do Diálogo Ação Petista vamos em todas. E eu pensei, nossa, eu não posso faltar hoje de jeito nenhum. Tem que ir em todas, sabe aquela coisa assim? Eu vou em todas, eu vou todo dia que se falar contra os ataques ao povo palestino, eu quero estar lá. E a companheira também, ela está sempre em todas. Então, eu falei, nós estamos junto com o povo palestino. Então, o Diálogo Ação Petista está fazendo isso e eu, mais do que nunca, estou fazendo junto. Essa é a importância para mim das nossas manifestações. Obrigado. Eu estou aqui com a Magi, artista, ativista brasileira, mas tem aí ascendência palestina também. E eu queria saber, você que veio acompanhar o ato, já está aí faz um tempo, qual a importância que você vê de usar a arte e esse tipo de manifestação para expressar a causa palestina? Eu acho que hoje, por exemplo, é sexta-feira, véspera de Natal, né? Então, a gente já está sofrendo um monte de boicote nas redes sociais de falar da Palestina. As mídias não falam mais, então, ou está acontecendo um abafamento, né, de uma forma geral. E aí a importância de nós estar aqui é isso, é para o carro que está passando lembrar que estão matando criança, é para a mulher que está passando lembrar que estão matando criança. E a arte serve também para juntar, porque tu viu que quando começou a Orquestra Mundana Refúgio, né, essa mostra grátis que eles fizeram, as pessoas pararam. Então, porque o que acontece, o que eu noto, inclusive no meu ativismo, chega uma hora que psiquicamente começa a doer nas pessoas ver aquele monte de corpo bombardeado e meio que o cérebro até acostuma, mas não quer mais ver, e aí a pessoa quer fugir daquele assunto. Então a arte, ela chega nessa hora, que é a hora que a pessoa não aguenta mais ver a realidade, e aí tu conta aquela mesma coisa que está acontecendo, que é muito agressiva psiquicamente, de uma forma mais poética. Aí tu conta cantando, aí quem conta é o buzuki, é o instrumento que ele tá cantando, sabe? E a arte, ela chega, o que conta é o cartaz, o que conta é o desenho, e aí depois tu volta e bota umas imagens real, aí depois tu volta, entendeu? É assim que eu vejo que o ser humano suporta. Se tu for ver, muita coisa que a gente tem das épocas que aconteceram guerras no mundo e genocídios e massacres, a arte foi a forma que prevalece ali, né, e que continua depois de vários anos, né? Então aquela imagem de repente não vai estar mais aparecendo, aquele vídeo que fizeram de repente não vai mais estar online, mas aquele desenho que fizeram, aquela música que fez, ela perpetua mais, aquele livro, né? Então o filme, às vezes tu vê, as pessoas não conseguem saber e, por exemplo, seguir os jornalistas que estão hoje fazendo a cobertura lá. Mas se vier um filme que tem início e meio, aí ela, sabe, daqui a um tempo, de repente ela vai aceitar receber aquilo que não agrida tanto. Então eu acho que a arte, ela vem com isso. Por isso que a gente sempre precisa muito de artistas nesses lugares, né? Porque senão vira só um ato de nós estamos aqui, sabe? Que as pessoas cansam, né, da gritaria. A gritaria cansa. E ela dói, machuca. E parece que, né, ela só tem raiva. Então, entrar
a mesma mensagem de outras formas e de forma subjetiva é o que a arte faz, assim. É isso, né? Entendi. Sim. E Obrigado. é muito isso que está acontecendo. Não, pode finalizar, eu só ia te dizer. É muito isso que está acontecendo mesmo. A gente realmente está cada vez mais precisando da arte para continuar falando da Palestina. É tipo isso, tá? Fazendo um vídeo, sabe? A gente vai indo, porque ficar só metendo as imagens, não tá adiantando, né? Tá adiantando, mas assim, né? Tipo, a pessoa vai se afastando. Tipo, eu tenho amigas que falam, não consigo ver teus conteúdos. E aí quando elas começaram a falar, porque pararam de ver, porque tava doendo muito, eu pensei que preciso mudar minha estratégia. E aí a arte entra agora, porque aí tu bota um desenho do que tá acontecendo. Aí melhora, sabe? É isso. Como é que é teu nome, amigo? Ulisses. Eu tô aqui com a Vera Lúcia, do PSTU, foi candidata a presidente nas 2 últimas eleições. E eu queria saber o seguinte, qual a importância de manter a luta contra o genocídio que os palestinos estão sofrendo? Qual é a análise que vocês acham que é importante colocar para a sociedade nesse momento com relação a esse massacre? Exatamente isso que você diz. O mundo precisa saber que o que ocorre hoje na Palestina, em Gaza, na Cisjordânia, é um verdadeiro massacre. Gaza é uma cidade-prisão onde os palestinos estão presos e sendo bombardeados para que saiam de suas terras, para que elas possam ser ocupadas pelo Estado genocida de Israel. A repressão que existe na Cisjordânia tem o mesmo sentido. O Estado de Israel é um Estado artificial que foi criado com o intuito tão somente de fazer uma limpeza étnica na Palestina para que o Estado pudesse, a partir daí, repovoar com um outro povo. Isso se chama limpeza étnica, isso se chama genocídio e o mundo precisa saber disso. Diante da veiculação que hoje os meios de comunicação menos controlado que antes consegue fazer o mundo ver, até os grandes veículos de comunicação que são declaradamente favoráveis a Israel, que é um Estado genocida, racista, colonizador, hoje tem que dizer que o que existe ali é um massacre, porque está tudo basicamente destruído, mais de 1 milhão de pessoas já saiu e quem saiu não vai poder mais voltar. Então você cria um grande problema internacional. Além disso, nós estamos denunciando as mortes. E a forma como eles fazem isso é tão declaradamente genocida para acabar com o povo palestino que eles lançam bombas, todo tipo de bombardeio nos hospitais e matam crianças. As maiores vítimas são as crianças, são as mulheres, são os que mais morreram nesse massacre. Não é uma luta contra o Hamas, não é uma luta de Israel contra o Hamas. O Hamas surge em 86, na década de 80. Esse genocídio praticado com o povo palestino data de 1948. São mais de 70 anos. Agora o mundo consegue ver o que há muito tempo a gente vem denunciando, o que se você procurar na literatura vai encontrar bibliografia que trata disso, das denúncias que são feitas. Na verdade, existe hoje no mundo uma política intencional, tanto não só de Israel, porque Israel cumpre o papel sujo de capataz dos Estados Unidos no mundo árabe. Porque a intenção mesmo é do controle daquela região pelos Estados Unidos, principalmente pelo imperialismo estadunidense, mas também interessa à Europa. Tanto é assim que esse massacre que existe hoje consegue fazer com o aval da maioria dos governos dos países mundialmente. Inclusive o governo Lula não dá para ficar isento disso, porque não basta dizer que Israel é genocida e ele, como presidente da ONU, aqui no seu país, ele não dá o exemplo. Ele não dá o exemplo
como defensor dos oprimidos, que sobe a rampa do Planalto no dia da sua posse, com aqueles que aqui inclusive é vítima da violência e do extermínio, como é o povo negro, a população negra brasileira e os indígenas, ele sobe a rampa e você vê um genocídio como esse, ele presidente do Brasil, ele presidente da ONU, está presidente da ONU, e ele não romper relações diplomáticas com Israel, não romper as relações econômicas e não romper os acordos militares com Israel. Porque não dá para a gente aceitar que um massacre como esse seja dito e você simplesmente com palavras e não com ação não possa desidratar essa política assassina do Estado de Israel. Porque quando o governo brasileiro alimenta com os acordos econômicos, também através dos estados e através da União, através dos empresários brasileiros, estão irrigando a máquina assassina de Israel, que mata o povo palestino, que mata os inocentes na Palestina, que são mais de 7 mil, como nós estamos aqui denunciando, mais de 7 mil, fora os que estão debaixo dos escombros. E são as mesmas armas que chacinam aqui nas periferias do Brasil, que tornam o Brasil hoje um dos países mais homicidas do mundo, e o governo Lula não toma uma providência para solucionar esse problema. Então pode entrar para a história sim como cúmplice desse massacre na Palestina, e aí ao fazer isso é porque tem posição de um lado, porque agora ou alimenta os acordos econômicos com a máquina assassina de Israel ou defende o povo palestino e diz que de fato está do lado dos oprimidos, para fazer valer a foto que tem dele subindo a rampa com os oprimidos aqui do Brasil. Obrigado. Eu estou aqui com a Lúcia Skromov, artista, ativista, professora. Ela, inclusive, que fez essa arte toda aí, que vocês estão vendo nas fotos, no vídeo, né? E parabéns, inclusive, ficou muito legal. E eu queria saber o seguinte de você. Primeiro, qual é a importância da arte na luta política? O que você acha, onde está a ligação aí possível entre a atividade de artistas com a militância, o ativismo? A arte e a política. Isso já foi discutido tantos anos atrás. Veja, nós temos um texto do Trotsky falando, analisando a arte junto com André Breton, na França. Por que a arte é a arte? A arte em si, ela é um instrumento do ser humano. Ela faz você, sendo visual, ver, sendo gestual, sentir, sendo escrita, ouvir e falar. Isso faz parte do ser humano, a expressão. Então a arte em si, ela em si, ela já vem, sabe, com raízes políticas. Porque ela expressa, não é verdade? E às vezes até dá o contrário, a política expressa a arte, porque copia coisas da arte. Então os caminhos são assim. Eu sou professora de semiótica, então eu aprendi a ler atrás do código. Eu aprendi a decodificar, interpretar, buscar o signo que significa algo para alguém. E para aquele alguém que não significa, você mostra, ele passa a significar. Isso é arte, isso é fazer política. Porque eu sou um ser político, todos nós somos. Só que eu tenho um lado definido, porque eu sou comunista. Eu nunca na minha vida vou negar que eu sou comunista. Porque como eu fui presa política, refugiada, passei pelo doicode, não enxergo de uma vista por conta disso, é sequela, né? E tem o seguinte, ninguém me anistia por isso, né? Não tem Estado nesse mundo que vai me anistiar nesse sentido. Então veja bem, tudo isso daí me faz sentir orgulho de estar viva, de ser sobrevivente e de fazer política. E além de que, se eu expresso
assumir a causa palestina. Então eu assumi, mostrando tudo que eu faço. Você viu lá os desenhos lá, né? Então, eu pinto assim, com aquilo que eu tenho. É caneta, é lápis, é canetão, não importa. O importante é dar a expressão. E eu acredito que eu dei, porque todo mundo ficou muito emocionado com os meus desenhos. Então, o que eu emprestei? Eu emprestei algo que eu sinto e mostrei isso através de um desenho. É arte. E serviu para o quê? Para politicamente tentar mudar a situação da Palestina. Não sei se eu me expliquei, mas a arte é algo mais do que você simplesmente fazer algo que você sente só. Mas é aquilo que você sente que você quer transmitir para alguém. Porque se alguém tenha repertório para decodificar, até onde a gente não sabe, porque tem gente que tem mais repertório, outros que tem menos. Isso já se deve às diferenças de uma sociedade de classe. Se você sabe mais ou sabe menos que eu, ou menos que a gente sabe mais que o cara da favela, é porque tem uma sociedade dividida em classes. Alguém está sendo prejudicado aí pelo braço do Estado, que é um braço violento. Então a arte chega até ele, às vezes nasce com ele, às vezes vem de lá. Percebe? Quantos artistas nós temos, principalmente de compositores, né? E dentre as artes, a que mais se aproxima do ser humano é o som, é a música, né? E aí o homem aprendeu a fazer do ruído uma obra de arte, gente, que te agrada o ouvido e sai às vezes da favela, assim, por que não? Quantos que você conhece que vieram de lá? Não é? O Donga, aquele, como é que eles chamam, que fez Meu Coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Um toquinho? Não, é o velho lá, esqueci. Mas veja, você sabe qual é, você sabe qual é. Eu também sei qual é, não sai agora. Mas todo esse pessoal não é um pessoal rico, não é um pessoal que veio lá não sei da onde. Não é o Ivan Lins que nasceu de uma família militar, apesar que o Ivan Lins é maravilhoso, hein? Mas é um Chico César que nasceu no meio rural, sabe? Aquele meio rural do Nordeste, que não tinha nada, que o pai trabalhava, a mãe trabalhava, fez um monte de filhos e todos os filhos foram decentes, trabalhadores. E ele resolveu ser músico. E olha que música, hein? É isso que eu digo, você é meio difícil conceituar a arte num meio muito intelectual, muito acadêmico. Eu venho do meio acadêmico também, mas não é que eu despreze, mas eu acho que é muito elitizado, muito intelectualizado, que fica entre as paredes da universidade e não atinge de modo geral. Exceto, por exemplo, músicas feitas por Chico Buarque, que é uma música ultra popular, porque ele usa o quê? Uma linguagem popular, né? Ele não usa aquele negócio assim, sabe? Não é sofisticado. Por isso que as músicas que nós lembramos e cantamos são todas essas comuns, de estrofes pequenas, com muita rima, porque faz lembrar. E são essas que nós cantamos. Você pegar um jovem de hoje, ele consegue cantar uma música de carnaval de lá de trás, porque ela permanece, é a linguagem do cotidiano, não é erudita, né? Enquanto que na universidade você transforma tudo que é cotidiano em erudição. Tá bom, tem um sentido, mas não é isso que faz a gente vivenciar a arte. Eu me lembro, durante a ditadura, que teve muito artista que fez obras que as pessoas tinham dificuldade para entender, mas eles estavam tentando expressar exatamente isso, que as pessoas não entendam, porque a mídia também fazia questão de esconder que havia tortura no país. Anos depois, a própria
artista, foi lá e falou, olha, isso é um traço assim, isso é um traço... Ela explicou. E as pessoas mais simples entenderam. Isso é arte. Respondi? Não sei. Não, respondeu, claro. Você liga de responder mais uma só? Não. Beleza. Então só mais uma, agora mais especificamente sobre a questão palestina, né? O que você acha que é importante dizer para a sociedade sobre esse massacre, esse genocídio, né? Que se intensificou depois do dia 7 de outubro, mas se você quiser também talvez falar um pouquinho da relação desse massacre com a arte que você fez também, fica à vontade. Ó, eu vejo o seguinte, a causa palestina para mim é uma causa preciosa. Eu acompanho a Palestina, eu nasci em 1946, então, na verdade, em 48 eles começaram, né, a partir da ONU, dos decretos da ONU, a lutar. São décadas. Eu tô com 77 para 78 já. E eles estão, esse tempo quase, lutando por um Estado, lutando por manter a pátria. E eu vi, durante todo esse tempo que eu vivi, que a Palestina só chama atenção quando tem desgraça. Ninguém acorda para a Palestina. Só quando aparece uma desgraça no meio, aí lembra que tem a Palestina. Então as pessoas falam para mim, você é a favor do Hamas? Sou, não nego e apoio, falo, e eu acho que as pessoas têm que entender que o Hamas hoje, aliás, a partir de 2007, 2006, ele é um partido que foi votado e que ganhou. E que foi o Estado de Israel que impediu a aliança entre a autoridade palestina e o Hamas. Por quê? Porque ele quer botar a cunha, dividir para dominar. É isso que Israel faz. Então, aí eu digo, se não fosse o Hamas, durante todo esse tempo, ou os grupos armados, a Palestina já teria desaparecido. Eles chamam a atenção exatamente para que a Palestina chame a atenção. Ela tem que chamar a atenção. Se ela não chama... Aí, veja, eu acho que, voltando à questão da Palestina, é o seguinte, apoiar toda e qualquer manifestação que venha de lá. Porque quem vai definir o destino deles são eles, não somos nós. Nós temos o dever de apoiar. O dever. Agora, a decisão é deles. Eles é que sabem. Eu, particularmente, sou a favor de um Estado só. Entendeu? Aí as pessoas falam, mas eles vão conviver? Querido, o Estado de Israel não tem que existir. Porque aquilo é uma farsa. Aquilo é um cancro no Oriente Médio que apoia o imperialismo dos Estados Unidos e da União Europeia. E a intenção de Israel é transformar o Estado falso que ela criou em império. Império do Oriente Médio. Por quê? Porque você acha que eles estão matando tanta gente assim o tempo inteiro? Porque a Palestina tem 3 bens preciosos: petróleo, gás e aquilo que vai faltar no mundo, que é a água. Que você tem sorte de estar bebendo hoje. Em 2050 ninguém sabe. E você vai viver até lá. Eu não. Eu já vivi. Porque infelizmente eu não fico para semente. Eu queria viver, mas não dá. Você vai encontrar esse tempo. E vai lembrar. Porque a gente tem em mente que o que traz a vida para a gente é a lembrança. Eu apoiei esse ato, tive a ideia, chamei pessoas, apoiei tudo que eles queriam fazer aqui também, independentemente da minha ideia, entendeu? Por quê? Porque eu concluí uma coisa. Quando uma mãe perde um filho, estabelece-se um vazio.
esse vazio não é preenchido. Ela vai sentir dor pro resto da vida. Mas esse vazio, às vezes, pode ser preenchido pela lembrança. É o que ajuda a pessoa a continuar vivendo. Entendeu? E aí eu pensei em duas coisas. Falei, olha, o Estado de Israel tem como foco a mulher, que ela procria. E se ela procria, vai nascer dela os combatentes futuros. Tem foco a criança, porque são aqueles que crescem serão os combatentes. Então eliminar por aí, que essa é a limpeza étnica. Não é matar o homem, é matar aquela que procria, é matar a criança que vai crescer. Então eu percebi, por isso que eles entram em casas, hospitais, escolas. Eles não entram nos túneis onde está o Hamas. Por quê? Porque eles não querem enfrentar. Eles enfrentam os mais vulneráveis. Aquele que não pode andar, a criança que não quer crescer, que quer crescer, aliás, que ele não quer que cresça. Percebe? Aí eles matam e as crianças não quiseram ir embora. Elas morrem e não quiseram ir embora. Entendeu? Aí, veja bem, por que não fazer, então, um ato pelas crianças? Que além de ser, não é por soberbia que eu digo isso não, além de ser uma ideia inteligente, porque através da compaixão que você tenta arrancar de cada um e de todos, que é aquela compaixão que está dentro de você e que foi esquecida, você ganha classe média. Porque quem está passando aqui é classe média, essa que trabalha, essa que ganha mal, explorada e tal, mas ela se sente dentro da sociedade, dentro desse universo, trabalhando para o capital. Essa, ela tem uma certa inclinação pela Palestina, sim, só que ela não tem como se expressar. E através do movimento pelas crianças, ela acaba se expressando como a gente viu aqui. Não teve essa pessoa que não passou, que não entrou, que não admirou, que perguntou dos sapatinhos. Aí a gente dizia claramente, e não foi algo combinado não, a gente disse, o sapato está esquecido, é porque alguém um dia usou. E se é de criança, é porque a criança já se foi. Senão estaria calçando o sapato. Então a gente está fazendo uma homenagem para que essas crianças sejam lembradas. Elas têm que ser lembradas. Elas fazem parte da história. Porque hoje, a quintessência do nazismo está no Estado de Israel. E eles recorrem ao recurso do Holocausto quando eles estão perdendo. E eles acusam você de antissemita, quando na verdade você é anti-sionista e não antissemita. Porque aqui ninguém é contra judeu. É contra o judeu sionista e não judeus sionistas. Ou seja, nós somos contra aqueles que são contra a humanidade. Aqueles que são adeptos da barbárie. Isso é antisionismo, não é antissemitismo. E tem mais. Como eles sabem que estão lidando cada vez mais com gente mais inteligente e mais conhecedora, eles sabem que eles não podem usar o tempo inteiro desse recurso. Porque os judeus que foram para o Holocausto eram da Europa Central e Europa do Leste. Não eram os judeus que vieram para a América porque eles tinham dinheiro. Que vieram desde para a América do Norte até a América do Sul. Eles compraram, eles fretavam navios. Eles deixaram para o Goering, Goebbels e outros toda uma fortuna, propriedade, quadros famosos e tal. Era gente de dinheiro. E eles negociaram, os sionistas da época, negociaram com Hitler.
para que a solução final fosse ir lá. Então, não vai lá, vai na livre do rio ao mar. É isso aí, João. Trabalhar. Palestina livre do rio ao mar. Isso, João. Você não quer cantar lá para nós? Trabalhar. Você não quer cantar lá para nós? Trabalhar. Agora? Se eu não vou trabalhar. Mas agora? E aí sou filmado cantando. Conhece a moça aqui, ó? Ele é o João, que canta, ele canta. Beijo, João. Eu só estou dando entrevista. Então, veja bem. Isso, como eu conheço bem a história, eu sei da caça que eles fizeram para pegar o povo remanescente do Holocausto para levar para a Palestina. Quem não queria tinha que trabalhar para eles, para arrecadar dinheiro para mandar para a Palestina. Olha isso. Isso é respeitar seu próprio povo? Não. Então eu me lembro do discurso do Arafat na ONU, em 64. O Arafat falou assim: olha, os judeus sionistas são tão miseráveis que eles estabelecem diferença dentro do seu próprio povo. Então eles estão dizendo que nós somos, eles lá, quem não é sionista, judeu que não é de segunda categoria, e nós, árabes, somos de terceira categoria. E daí, por ter lido uma das batalhas mais ferozes da Segunda Guerra Mundial, Stalingrado, eu percebi uma coisa, que nem os nazis tinham como foco matar criança. E olha que Stalingrado era assim, meio-dia era do alemão, tal lugar. 2 da tarde já estava na mão dos russos. Era uma loucura aquilo. Um lugar onde ninguém deixou, porque comia grama, comia folha de árvore, mas estava ali para defender. Então, veja, nazi entrou, caçou criança? Não. Caçou inimigo, mais honrado, né? Cá entre nós. O que fazem os soldados de Israel? Caçam as crianças. Aí eu te pergunto, mais nazi que o nazi, né? Por isso a quintessência do nazismo. Então eu acho que esse ato aqui foi um ato inteligente. Nós discutimos naquele grupo o tempo inteiro. Isso tudo foi ideia de todo mundo buscou. Não é só minha. De fazer isso, fazer aquilo, fazer um cartaz, fazer não sei o quê. Sabe? Todas essas coisas em conjunto faz da gente um grande ativista. Não preciso ser militante de uma organização. Mesmo porque as organizações hoje não emprestam mais seu nome para esse tipo de coisa. Você sabe disso. Não tem um partido que tenha realmente assumido publicamente, porque tem medo de não ganhar voto. De ser chamado de terrorista porque apoia os Hamas. Eu, meu filho, já fui terrorista no meu tempo. Se vocês falam porque os terroristas daquela época enfrentaram. Eu sobrevivi, muitos não, né? Mas o terrorismo tem que ser melhor conceituado. Porque terrorista mesmo é o Estado de Israel. Ele aplica o terror. Nós não, nós estamos tentando aplicar a justiça. Então quando você vê esse mundo de coração aí, é para resgatar algo que tem dentro de cada um de nós. Sabe? Seja humano. Nós temos 10 mil crianças mortas e a cada dia são 200 e tantas. É possível isso? O colonialismo não é uma forma de capitalismo que ficou lá atrás? Era do século XVIII, XIX, um tanto do século XX na África, nem na América tinha mais. E está lá em Israel, fazendo esse tipo de coisa? Olha. Faz sentido ou não faz sentido esse ato? Faz. Então eu espero que, dando essa entrevista, não seja eu exatamente a luz que tomou, mas aquilo que está sendo dito, que chegue à mente e aos corações das pessoas.
Vamos parar essa guerra. Vamos exigir um cessar-fogo. Vamos exigir mais o diálogo entre Israel e Hamas. E que Israel seja expulso da ONU se mais uma vez não acatar uma resolução da ONU. Então para que ONU? Então para que uma entidade internacional? Certo? Falei. Beleza, obrigado.